Olá, aluno! Vamos continuar, então, com as nossas aulas do curso preparatório para o exame do TOEIC. Hoje, nós vamos falar dos adjetivos e como usá-los na sua forma de comparativos e superlativos. Bem, o que são adjetivos? Os adjetivos são palavras que são usadas para modificar os substantivos, ou seja, eles dão qualidade aos substantivos. Em português, eles podem vir antes ou depois do substantivo. Por exemplo, ele é um bom aluno ou ele é um aluno bom. Mas, em inglês, os adjetivos são colocados sempre antes dos substantivos, ou seja, antes daquilo que eles estão modificando. Por exemplo, he's a good student. Os adjetivos também não variam em gênero, ou seja, não existe uma forma de masculino e feminino para os adjetivos em inglês. Então, eu digo, he's a good student, e eu também digo, she's a good student. Os adjetivos também não vão ter uma forma no plural. Então, eu digo, I'm a good student and we are good students. Logo, diferente do português, em que eu tenho 4 formas diferentes para cada adjetivo, ou seja, bom, bons, boa, boas, feminino, masculino, singular e plural, em inglês eu vou ter apenas um adjetivo que vai ser usado em todas essas situações. Alguns adjetivos em inglês possuem 2 formas. Uma com o sufixo ing, como, por exemplo, tiring, surprising, fascinating, que vão descrever a causa de alguma coisa. E outros com o sufixo ed, que vão descrever o efeito, como, por exemplo, tired, surprised, fascinated. Aqui no exemplo, eu coloco assim, I was tired because the trip was tiring. Eu estava cansada porque a viagem foi cansativa. Então, qual foi a causa do meu cansaço? The tiring trip. Qual foi o efeito da viagem em mim? I was tired. Eu estava cansada. Muito bem. Vamos usar os adjetivos também para fazer comparações. Os comparativos são usados para comparar 2 pessoas, 2 coisas, 2 lugares, e são classificados em 3 tipos: superioridade, inferioridade e igualdade. Quando falamos de comparativos de superioridade, nós temos que considerar o tamanho do meu adjetivo. O que seria o tamanho do adjetivo? Quantas sílabas esse adjetivo tem? Então, nós vamos classificar os adjetivos em curtos, aqueles que possuem 1 ou 2 sílabas, e adjetivos longos, aqueles que possuem 2 sílabas, 3 sílabas ou mais. No caso dos adjetivos curtos, como por exemplo old, young, short, happy e big, nós vamos acrescentar nesses adjetivos o sufixo er mais o than. I am older than my sister. Eu sou mais velha que a minha irmã. Então, no caso aí, eu estou me comparando à minha irmã. Nos adjetivos terminados em y, precedidos de consoante, como, por exemplo, easy, tiramos o y e acrescentamos ier. English is easier than Japanese. Inglês é mais fácil que japonês. Nos monossílabos, com o padrão consoante, vogal, consoante, como, por exemplo, a palavra big e hot, nós vamos dobrar a consoante final. Fortaleza is hotter than Curitiba. Atenção que o comparativo de good é better, de bad, worse, de far, farther e further. No caso dos adjetivos longos, aqueles que possuem 3 ou mais sílabas, ou adjetivos de 2 sílabas terminados em ing, ed ou ous, nós vamos utilizar o more mais o adjetivo, mais o than. Aqui eu cito os adjetivos violent, difficult, expensive. Traveling by plane is more expensive than traveling by bus. Viajar de avião é mais caro que viajar de ônibus.
Paul was more tired than Tom after the game. O Paul estava mais cansado que o Tom depois do jogo. No comparativo de igualdade, nós vamos usar o adjetivo, independente dele ser curto ou longo, na seguinte situação: as mais adjetivo mais as. Susan is as intelligent as Anne. Susan é tão inteligente quanto a Anne. No caso da negativa, nós podemos usar not so mais o adjetivo mais as ou not as mais adjetivo mais as. Tom is not so smart as Paul. O Tom não é tão esperto quanto o Paul. Também podemos usar the same mais um substantivo mais as para falar de igualdade. Por exemplo, my house is the same size as yours. Minha casa é do mesmo tamanho que a sua. No caso do comparativo de inferioridade, nós vamos usar o adjetivo curto ou longo da seguinte maneira: less mais adjetivo mais than. My car is less economical than yours. Meu carro é menos econômico que o seu. Já no caso dos superlativos, eles vão ser usados para comparar 3 pessoas ou mais, 3 coisas ou mais, 3 lugares ou mais. E eles são classificados em 2 tipos, de superioridade e inferioridade. No caso do superlativo de superioridade, nós vamos trabalhar com os adjetivos da mesma maneira que nós trabalhamos os comparativos, ou seja, nós vamos dividir os adjetivos em curtos e adjetivos longos. Nos adjetivos curtos, nós vamos acrescentar o de mais o adjetivo mais o sufixo est. I have 2 sisters. I'm the oldest. Eu tenho 2 irmãs. Eu sou a mais velha, of all, de todas. Ou seja, nós somos 3. E se eu me comparo com as outras 2, eu vou dizer que entre as 3 eu sou a mais velha. Então, I am the oldest. Nos adjetivos terminados em y precedidos de consoante, como happy, nós tiramos o y e acrescentamos est. John is the happiest student in the class. O John é o aluno mais feliz da classe. Nos monossílabos, com o padrão consoante, vogal, consoante, dobramos a consoante final. Manaus is the hottest city in Brazil. Lembrando que o superlativo de good é best, bad, worst, far, farthest or furthest. Os adjetivos longos e aqueles de 2 sílabas terminados em ing, ed ou s vão seguir o seguinte padrão. Nós vamos colocar the most mais o adjetivo. The plane is the most expensive means of transportation. O avião é o meio de transporte mais caro do que todos os outros. Paul was the most intelligent student in the class. O Paul era o aluno mais inteligente da classe. No caso do superlativo de inferioridade, nós vamos usar the least e mais o adjetivo, independente dele ser curto ou longo. Então, aqui no exemplo, the bicycle is the least expensive means of transportation. A bicicleta é o meio de transporte menos caro. Espero que você tenha entendido bem essa lição. Agora, vamos dar uma olhada nos exercícios e na maneira como isso é cobrado na prova do TOEIC. No número 1 aí, nós temos London's Heathrow Airport is espaço airports in the world. A primeira coisa que nós temos que observar aqui, entre as alternativas, é que tipo de uso do adjetivo ele está sendo cobrado. Então, na sentença, esse in the world já significa que eu estou comparando o aeroporto com os outros do mundo todo. Logo, nós vamos usar o superlativo. Muito bem, o que mais nós temos que observar aqui? Nós temos que observar que o superlativo ele é formado pelo de antes do nosso adjetivo. Então, a alternativa A já não é correta, porque eu tenho the one busiest of. Muito bem. Em seguida, nós temos que observar também
o seguinte, que eu vou dizer que o aeroporto de Londres é um dos mais ocupados, dos mais movimentados do mundo. Então, esse é o one. Logo, a alternativa correta é a B. London's Heathrow Airport é um dos, busiest airports in the world. Já no número 2, nós olhamos assim. The new bridge is not as picturesque espaço the old one, but it's much safer. Nesse caso, de cara aí, a gente tem um as antes do meu adjetivo. Logo, depois dele, eu vou ter que ter um as. Então, a alternativa A seria a alternativa correta. Você pode observar que ele coloca ali na alternativa B um so para confundir a gente. Por quê? Porque se o meu espaço fosse antes da palavra picturesque, eu poderia usar o so depois da negativa, mas não é. Então, a gente tem que prestar bastante atenção nesse tipo de pegadinha. No exercício 3, eu digo, the two systems of accounting in use today are the cash system and the accrual system. Nesse caso, a gente sabe que vai ter que usar ou o comparativo ou o superlativo. Logo, a alternativa B e a alternativa D podem ser eliminadas de cara. A questão aqui é identificar se essa oração está pedindo um comparativo ou um superlativo, porque nós não temos a palavra then. Mas, na verdade, esse que os outros está implícito na oração. Então, a alternativa correta aqui seria a alternativa C, more popular. Os dois mais populares, os dois sistemas de contabilidade mais populares em uso hoje em dia são o Cash System e o Accrual System. Então, aqui mais popular do que os outros. No 4, tá bem simples, porque eu tenho a computer is, o espaço, e logo em seguida eu tenho um then, gritando aí para mim que é comparativo. Logo, a alternativa B de cara eliminada e a alternativa C também, ficando apenas a A e a D para a gente resolver qual vai ser usada. Lembre-se que nós usamos o the antes de superlativo, então eu não posso dizer the more efficient, tem que ser A. A computer is more efficient than a typewriter. E no último aí, eu tenho it's, espaço, to transfer a document by email, then by fax. Veja, aluno, que embora o then não esteja logo depois do espaço, ele está na oração. Então, isso significa o quê? Que nós estamos trabalhando com a forma comparativa. Logo, de cara, nós eliminamos a alternativa A e a alternativa B, ficando aí entre a C e a D. Como nós já estudamos e sabemos que o the ele é usado com o superlativo, nos resta, então, a alternativa D como correta. It is faster to transfer a document by email than by fax. Espero que você tenha aproveitado bem essa nossa aula de hoje. Agora, vamos praticar um pouco. Muito obrigada e até a nossa próxima aula.